as obras do Eterno. Galáxias cantam de sua imensidão, e uma voz com sons de glória ecoa em toda a criação, do grão que faz a vida irromper, o esplendor invisível faz nascer, e uma voz com sons de glória ecoa em nosso coração. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. Em oração e na palavra seguiremos, em um só corpo rendido à missão, e nossa voz com sons de glória irá romper a escuridão. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, em nossa vida só por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, em nossa vida só por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, nossa vida só por ele. Diante dele
contra o mal. Não queremos falhar frente à provação, mesmo que nos ataquem ou que nos persigam. Temos Deus, fortes, corajosos, nós seremos, pois Deus conosco está. Fortes, corajosos, nós seremos, se estivermos sempre ao seu lado. Olá, tudo bem? Chega mais perto. Nós estamos iniciando mais um tema maravilhoso e eu estou feliz porque eu tenho mais pessoas me ajudando. Ao seu lado está um instrutor bíblico ou uma instrutora bíblica que forma comigo uma dupla missionária para que a gente possa ter esses momentos tão especiais e agradáveis de estudos da Palavra de Deus. Com certeza o tema de hoje é um tema maravilhoso de restauração. E para começar, eu convido você a fazer uma oração comigo. Senhor nosso Deus, nesse momento nós entramos em Tua presença através da oração para pedir a Tua bênção para o estudo bíblico, para pedir que o Espírito Santo nos ilumine e que a mensagem da Tua palavra possa ficar clara para cada um de nós. Em Tuas mãos eu entrego cada pessoa, cada classe bíblica e cada pequeno grupo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, o tema de hoje é um tema impressionante. E eu queria chamar sua atenção para uma história verídica que aconteceu no céu. Deus era um ser feliz e gozava da sua felicidade nesse imenso universo. Mas não sendo egoísta, criou mundos e seres para que todos desfrutassem da vida com ele. Então Deus criou os anjos. E os anjos são muitos, milhares, milhões, bilhões de anjos. Entre esses anjos todos,
havia um grupo chamado querubins. E dessa classe dos querubins, a Bíblia menciona um deles em destaque, que é Lúcifer. E Lúcifer, simplesmente de uma maneira inexplicável, de uma maneira misteriosa, ele se rebelou contra Deus. E não somente isso, ele se rebelou contra Deus e ainda contagiou ou contaminou outros anjos. E criou no céu uma guerra, uma batalha, um conflito. E finalmente, Deus teve que tomar uma decisão, uma posição. Ou Deus matava Lúcifer, ou Deus o expulsava do céu. Se Deus matasse, confirmaria as acusações dele, porque ele acusava Deus de ser mau, de ser ditador, de não ser amor, de ser um Deus assassino, de ser um Deus intransigente. Assim, Lúcifer acusava Deus. Se Deus o matasse, essas acusações criariam forças e eram acusações mentirosas. Então, Deus deixou o tempo passar e expulsou Lúcifer do céu. Ele foi expulso. E o que aconteceu a partir daí é o que eu quero que você preste atenção no estudo de hoje, na mensagem de hoje. O mal contaminou as coisas que Deus fez, mas Deus trabalhou e continua trabalhando para que tudo que Deus fez possa ser restaurado, inclusive a sua vida e a minha vida também. Prepare o seu coração. Agora, a minha dupla missionária que está do seu lado vai continuar o estudo bíblico e daqui a pouco eu volto com você. Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos juntos aqui, você e eu, para darmos continuidade no estudo da Palavra de Deus. Assim como o pastor Luiz acabou de dizer para vocês, eu e ele somos uma dupla e nós estamos aqui para estudarmos a Bíblia e sempre termos conhecimento daquilo que Deus espera para cada um de nós. O estudo que nós estamos, então, tendo todos os domingos se chama Jesus Restaurador da Vida. E o tema de hoje é o tema número 3. Jesus é a restauração do bem, ok? E eu vou começar esse estudo dizendo para você que amor também é liberdade. Deus poderia, se Ele quisesse, ter nos criado para nunca o desobedecermos. Ele poderia ter nos criado como robôs. Assim, só faríamos o que é correto. Nós só faríamos a vontade de Deus. Isso não seria perfeito? Não seria muito bom? Claro que não. O Senhor não deseja que você e eu o obedeçamos por obrigação. O que o Senhor espera de nós é que nós possamos decidir de forma voluntária o obedecer por amor. E por isso, Deus nos criou livres e não nos obriga a amá-lo. Ele escolheu assumir o risco. Deus, ele decidiu escolher o risco de ser rejeitado, sabendo que o verdadeiro amor, ele só é real quando existe liberdade. E é por esse motivo que Deus deu para você e para mim o livre-arbítrio de escolha. Quando Satanás, o inimigo de Deus, ele se rebelou contra este amor maravilhoso e perfeito, tudo mudou. O universo, ele ficou manchado pela dor e a tristeza. Não satisfeito em se separar do amor de Deus, então o inimigo, ele levou outras pessoas a seguir o mesmo caminho que ele seguiu. E da mesma forma, ele deseja fazer o mesmo com você e comigo. Ele quer nos afastar dos caminhos de Deus. Ele quer nos afastar do próprio Deus. Porém, ao viver e morrer na cruz do Calvário, Jesus nos garantiu
a chance de permanecermos ligados nele. E não só por um período, mas para toda eternidade. Mas, para isso acontecer, para isso ser uma realidade na sua vida, é necessário que você reconheça e aceite o sacrifício de Jesus. E no estudo de hoje, nós vamos entender mais sobre este grande conflito entre o bem e o mal. E como Deus atua para trazer vida, paz e liberdade à humanidade pecadora. Tudo bem? E nós vamos começar então o estudo de hoje abrindo a Bíblia, e o texto base para o estudo é o texto que está em Mateus. Convido você a pegar a sua Bíblia, estou também pegando aqui a minha Bíblia, Mateus 13 vai ser a base para o estudo de hoje. Mateus capítulo 13, e eu vou ler com você inicialmente do verso 24 ao verso 30. Vamos lá então? Então, Mateus 13, de 24 a 27 inicialmente. Vamos lá. Diz assim: propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e depois se retirou. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Então, indo ter com ele, os servos do pai de família lhe disseram: Senhor, não semeastes tu no teu campo boa semente? Como então está cheio de joio? Continuando, respondeu-lhe ele: um inimigo é quem fez isso. Disseram então eles: queres que vamos e arranquemos? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranques também o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para os queimar. Então colhei o trigo e recolhei-o no celeiro. E agora nós vamos ler, dando continuidade, o versículo 36 ao versículo 39, que diz assim: então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio no campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos. Excelente leitura, lindo texto. Quando olhamos para esse texto que nós acabamos de ler, nós percebemos como Deus é fantástico. E aqui ele fez uma comparação de tudo que acontece na humanidade. Porém, vamos ler mais um pedaço e você vai acabar de concluir o que essa história quer ensinar para mim e para você. Eu vou ler contigo mais 3 versos, o verso 40, 41 e 42. Vamos ler o 43 também. E aqui nós vamos entender o que é que Jesus quer nos ensinar com essa parábola. Veja só do verso 40 ao 43. E ele diz assim: assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação dos tempos. E ele continua: mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão o seu reino. Tudo o que causa o pecado, e todos os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo,
onde haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol. O reino do seu Pai, quem tem ouvidos, ouça. Você percebe? Esse texto, na verdade, ele está nos levando para o juízo final. Na verdade, o que nós temos que compreender aqui inicialmente, que é muito importante, é de que lado nós estaremos. Será que nós seremos colhidos primeiro e lançados ao fogo? Ou será que nós iremos ser recolhidos no celeiro de Deus para estarmos com Ele pela eternidade? Essa é a sua e a minha decisão. Baseado nessa parábola que nós acabamos de ler, de Mateus 13, inicialmente nós trabalhamos ali do 24 ao 30 e depois 36 ao 43. Baseado nessa parábola do joio e do trigo, nós então podemos extrair grandes lições desta parábola. Que na verdade nós sabemos que a parábola é um jeito simples e sábio de ensinar verdades profundas. A parábola, ela nos apresentou Jesus como sendo o semeador que plantava sementes boas na terra fértil e depois ele falou do inimigo, o inimigo que sabotou a plantação, jogando então semente de ervas daninhas no meio do trigo. Como as sementes elas eram pequenas, as ervas daninhas elas só apareceram quando tudo começou a brotar. E então nós vimos dentro da parábola que nós acabamos de ler e de ouvir que os trabalhadores fizeram uma proposta para aquele dono. E a proposta foi que eles iriam arrancar o joio do meio do trigo, separar as duas coisas. Porém, pacientemente, o sábio dono do campo disse para que eles pudessem esperar, porque havia o momento correto. Porque as raízes do trigo, elas estavam frágeis ainda. E certamente elas estavam enroscadas, entrelaçadas com as raízes do joio. E quando arrancassem então o joio, poderiam também arrancar o trigo. Jesus, ele comparou os filhos de Deus com o trigo. E ele comparou os maus com o joio. Eu, então, lhes pergunto, temos nós condição de dizer quem é trigo e quem é joio? O que essa parábola nos ensina sobre julgar os outros? Esse é o estudo de hoje, baseado na parábola do joio e do trigo. E eu então pergunto para você, onde o mal começou? Na parábola, o inimigo semeou a sementinha do joio. Mas e o mal da humanidade? Onde iniciou? Onde foi a sua origem? Onde começou? Será que o mal na humanidade começou quando Eva comeu a maçã, lá no Éden? Será que o mal ele teve início na terra? O que diz a Bíblia, a palavra de Deus? Me acompanhe e vamos ver o texto bíblico. E nós vamos ler aqui no livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, no capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12, e eu vou ler com você do verso 7 ao verso 10. Apocalipse 12, de 7 a 10. E aqui nós vamos então encontrar, segundo a Bíblia, a palavra de Deus, qual foi a origem do mal. Vamos lá então? Apocalipse 12, de 7 a 10, fala o seguinte: E houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados
com Ele. Então perceba que aqui nesse texto nós nos deparamos com uma verdade bastante importante. A primeira coisa que nós vimos aqui é que houve uma batalha. E essa batalha entre os anjos do bem e os anjos do mal aconteceu no céu. E então o diabo, a antiga serpente, Satanás, ele foi expulso do céu e ele foi então para a terra. Tudo bem? Então, segundo o texto de Apocalipse 12, nós vimos que o mal se originou no céu. Não foi na terra, não foi no Éden, ok? Onde ou com quem se originou este pecado? Será que esse pecado ele se originou em um ser humano teimoso, desobediente? Onde se iniciou o pecado? E este é um texto muito importante e que você precisa acompanhar comigo, para nós entendermos a origem do pecado e com quem se originou o pecado no mundo. Olha o que diz o texto de Ezequiel. Vamos então para o livro de Ezequiel, e eu vou ler contigo Ezequiel, o capítulo 28, e vamos ver onde se originou o pecado. Acompanhe comigo o texto bíblico. Ezequiel 28, de 14 a 17. O texto bíblico fala assim, a partir do verso 14. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Estavas no monte santo de Deus. Andavas entre as pedras afoguentadas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multidão dos teus comércios se encheu o teu interior de violência, e pecastes, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afoguentadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompestes a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Aqui nós temos algumas informações importantes. Então nós percebemos que o pecado, ele nasceu, ele se originou, ele começou no coração de um querubim. E este querubim, ele habitava no Monte Santo de Deus. E diz o texto bíblico que este querubim, ele era perfeito em todos os teus caminhos, até que se achou iniquidade nele. Então, esse querubim que morava no Monte Santo de Deus, que era perfeito nos seus caminhos, em algum momento no teu coração surgiu a iniquidade, surgiu o pecado. E o texto disse para nós que encheu o interior ou encheu o teu coração de violência. E então ele cometeu pecado. E é interessante porque o texto diz que elevou-se o teu coração, a tua formosura, a tua beleza, o teu resplendor. Então foram uma das bases para que ele viesse a pecar. Me permita dar para você um conselho importante. Cuidado com a exaltação própria. Cuidado para você não colocar pessoas ou coisas acima do Senhor. Sabe por quê? Duas pessoas não podem sentar no trono da tua vida. Se você se centrar no trono da tua vida, se você for a pessoa que vai governar a tua própria vida, se você seguir o seu próprio caminho, se você seguir o teu próprio coração, Jesus não poderá ser o Senhor.
Para Jesus ser o Senhor da sua vida e da minha vida, ele tem que assumir o controle. E a única forma de Jesus assumir o controle é quando eu desço do trono para que ele se sente. Sabe o que significa isso? Significa que não mais vivo eu, mas Jesus vive em mim. E ele faz de mim uma nova criatura em Cristo Jesus. Ou seja, os meus pensamentos serão os pensamentos de Deus. As minhas palavras serão as palavras de Deus. As minhas atitudes serão as atitudes de Deus. Porque o meu querer, ele morre, para que Jesus viva em mim. Em Mateus 6,33 diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e tudo lhe será acrescentado. Então, o primeiro conselho que eu te dou aqui é para que você coloque Jesus em primeiro lugar, inclusive acima de você. Não permita que você se exalte, não permita que o teu coração se encha de você mesmo. Segundo conselho, baseado em Mateus 16, 24, diz assim: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e segue-me. Você entende? Se você deseja ir para Jesus, você precisa negar o seu próprio eu. Esvaziar-se de você mesmo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele não pode encher quem já está cheio de si mesmo. Então se esvazie para que ele possa te encher. E aí sim o seu cálice transborda do Espírito Santo e ele governa a tua vida. Dando continuidade, o que foi que Deus estabeleceu para preservar o livre-arbítrio da humanidade? Ou seja, o que foi que Deus fez para que a nossa liberdade de escolha pudesse continuar ou pudesse prevalecer? O que foi que ele fez para que nós pudéssemos decidir o que nós fazemos ou deixamos de fazer? Será que Jesus, ele nos deu a árvore da vida e a árvore da vida é que iria nos garantir essa liberdade? Será que foi isso? Acompanhe comigo um texto que está lá em Gênesis capítulo 2, bem no comecinho da Bíblia. Gênesis 2, e eu vou ler contigo do versículo 15 ao versículo 17. E você vai ver o que foi que Deus fez para que nós pudéssemos exercer o nosso livre-arbítrio de escolha, nossa decisão, porque nós somos racionais. Nós pensamos, nós escolhemos, nós decidimos. Gênesis capítulo 2, de 15 a 17. O texto fala o seguinte: o Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de todas as árvores dos jardins comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Você percebeu aqui? Então, aqui nesse texto, Deus deu para Adão e Eva todas as árvores do jardim e eles podiam comer livremente delas. Porém, de uma única árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus ordenou que eles não comessem, porque no dia em que comesse dessa árvore, eles certamente morreriam. Gravem bem essa frase que nós acabamos de ler, porque daqui a pouco você vai ser conflitado a poder comparar esse texto com outro texto muito importante. A frase é: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa frase quem disse foi Deus, tudo bem? Grave isso aí. Dando continuidade, qual foi a essência do primeiro pecado? Algumas pessoas acham que o primeiro pecado que existiu foi relacionado ao sexo. Inclusive, algumas pessoas falam da maçã de Adão. Então, entenda uma coisa. O sexo foi criado por Deus antes que houvesse pecado. Então, o sexo em si
não é pecado, tudo bem? Foi criado por Deus. Algumas pessoas, eles dizem que o pecado, a essência dele, foi a gula. Será que foi isso mesmo? Qual foi a essência do pecado então? No mesmo livro de Gênesis, um pouquinho para frente, no capítulo 3, vou ler contigo os 3 primeiros versos e veja qual foi a essência do pecado. Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele toqueis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Perceba aqui um ponto bem interessante. Se lembra que eu pedi para você gravar aquela frase anterior? Qual foi a frase que Deus disse? No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Só que agora, quando Eva foi confrontada pela serpente, a serpente então fez uma pegadinha com Eva. E o que ele fez foi assim que Deus disse, não podes comer de nenhuma árvore do jardim? Ela disse, não. O que Deus disse é que eu não posso comer e nem tocar nesta árvore. Perceba que tocar foi acréscimo de Eva. Deus falou para não comer. Me deixe dar para você um conselho aqui. Não tente melhorar o que Deus fez. Porque Deus faz tudo perfeito. Porque Deus é perfeito. Tudo bem? Acompanhe comigo a continuação do texto. Vou repetir o versículo 4 em diante. Diz assim: então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás. Porque Deus sabe que no dia em que comerdes deste fruto, os vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, que estava com ela, e ele também comeu. Então, observe aqui alguns pontos bastante importantes para entendermos. Primeiro, nós vimos aqui que a serpente olha para a mulher e aqui surge o primeiro pecado da humanidade. Porque Deus havia dito que no dia em que dela comeres, certamente morreriam. Mas aí vem a serpente e diz assim, olha, vocês podem comer, porque certamente não morrerás. A primeira mentira do universo nasceu com Lúcifer. Dando continuidade, perceba que Satanás é muito astuto. Ele nem sempre conta apenas mentira, ele também diz verdades, porém misturados com mentira. Porque ele disse que se ela comesse daquele fruto, os seus olhos iriam se abrir. E realmente os seus olhos iriam se abrir. Mas ele disse que ela seria igual a Deus. E, na verdade, mesmo tendo os olhos abertos, Eva nunca seria igual a Deus. E esse foi o pecado do próprio inimigo de Deus, querer ser igual a Deus. E ele agora pega a sua falha e agora dá para Eva, para que ela cometesse o mesmo pecado, o mesmo erro. E tem mais um ponto interessante. Ele omitiu uma informação, porque perceba, ele disse para ela que os seus olhos iriam se abrir, disse para ela que ela seria igual a Deus, mas ele não disse para Eva que a partir do momento que ela comesse daquele fruto, ela nunca mais poderia ver a Deus face a face. Então, antes, os olhos de Adão e Eva estavam abertos para Deus. Eles falavam com Deus face a face. E os olhos deles estavam fechados para o pecado. Porém, a partir daquele momento, os olhos deles se abriram para o pecado, mas se fecharam para Deus. E é por esse motivo que eles foram expulsos do jardim e nunca mais puderam falar com Deus face a face.
E como consequência do pecado, todo ser humano nasce em pecado e por isso ninguém nunca viu a face de Deus. Um outro ponto, quero que você preste bem atenção naquilo que nós estudamos agora, que nós lemos, é que o texto diz que Eva viu que aquele fruto era bom para se comer, era agradável para os seus olhos, era uma árvore desejável. Então entenda uma coisa, se alguém disse para você que o pecado é feio, ele é ruim, perceba que aqui está apresentando que o pecado ele é bonito, ele é bom, ele é agradável, ele é desejável. E o pecado é assim, ele é atraente. Porém, o pecado, ele traz uma consequência muito dura para a vida do ser humano. Dor, tristeza e angústia. E o que é pecado? Certamente, se eu perguntar para você o que é pecado, você provavelmente vai me falar de um aspecto do pecado. Mas eu quero que você entenda neste momento que o pecado ele tem 3 aspectos segundo a Bíblia. O primeiro aspecto é que o pecado é, e vamos ler daqui a pouco, a transgressão da lei, a desobediência a Deus. Porém, a Bíblia também relata que aquele que sabe o que deve fazer e não faz, comete pecado. E um terceiro aspecto do pecado, Tiago diz que aquele que faz sem fé também comete pecado. Mas quero ler contigo o texto mais conhecido e que está dentro do tema que estamos estudando, aqui em 1 João, capítulo 3 e o verso 4. No finalzinho da sua Bíblia, primeira carta de João, capítulo 3 e o versículo 4. E olha o que diz o texto bíblico. Todo aquele que comete pecado transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Então, quando a pessoa transgride a lei de Deus, quando a pessoa desobedece à lei de Deus, segundo a Bíblia, ela comete pecado. E foi isso que Eva fez lá no jardim. Ela duvidou de Deus, ela desconfiou de Deus, ela desobedeceu a Deus, ela quis ser igual a Deus. E ali surgiu o pecado. Então, o pecado ele está além da atitude. Ela não pecou ao comer do fruto, mas o pecado começou aqui. Por isso temos que entender que Deus é onisciente. Ele conhece os seus e os meus pensamentos. Tudo bem? E por fim, qual é a consequência do pecado? E qual é a resposta de Deus para todo mal? Sabemos que o pecado ele passou a existir e sabemos que esse pecado passou para todos nós. Mas qual é a consequência do pecado? E qual foi a resposta de Deus diante do pecado? Paulo, no livro de Romanos, ele vai nos falar sobre isso. Romanos, no capítulo 6. Vou ler contigo Romanos 6 e o verso 23. E olha o que diz o texto bíblico. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você entendeu isso aqui? O pecado, ele cobra um preço muito alto. O que a Bíblia diz é que o salário do pecado é a morte. Mas, ao mesmo tempo, diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, nunca se esqueça, onde abunda o pecado, superabunda a graça de Cristo. Irei te dar 4 conselhos finais. Primeiro conselho, permaneça na presença de Deus. É muito fácil aceitar a Deus. O difícil é permanecer em Deus. Permaneça em Deus. Primeiro conselho. Segundo conselho, não brinque com o pecado, porque o pecado não brinca com você. Ele quer te matar. Terceiro conselho, ore para que você não venha a cair em tentação. Sujeitai-se, pois, a Deus,
Resiste ao inimigo, ele fugirá de vós, diz a Bíblia. E quarto e último conselho, resista a Satanás. Não ceda à pressão. E quero fazer para você um apelo final. Você deseja permitir que Jesus, através do Espírito Santo, te ajude a vencer o pecado? Se você deseja, espere um pouquinho que eu vou chamar minha dupla missionária. E o pastor Luiz tem um recado para você, tudo bem? Pastor Luiz, por favor, vem aqui falar com eles, estão te esperando. Grande abraço, Deus te abençoe. Maravilha, né? Você vê como a Bíblia é clara, como que ela vai ajudando a entender, abrindo nossos horizontes, mostrando os detalhes para que a gente possa finalmente compreender a palavra de Deus. No estudo de hoje, você viu que tem no início a citação de Mateus 13, de 24 a 30, que apresenta a parábola do Mateus 13, de 24 a 30, mas também do verso 36 a 43. E aí aparece a parábola do joio, do trigo e do joio. Essa parábola retrata exatamente o assunto que estamos discutindo aqui hoje, né? Ou seja, havia uma plantação, de repente vem à noite o inimigo e semeia o joio no meio do trigo. E assim causa um problema naquela lavoura. É exatamente isso que aconteceu em relação ao grande conflito entre o bem e o mal. Outra coisa importante nesse estudo é que na pergunta número 1, diz assim: o mal começou aonde? De acordo com Apocalipse. O mal começou no coração de Lúcifer, que era um anjo bom, que era um anjo de luz, e de repente surgiu no coração dele todo esse mal. Como você já sabe, e eu gostaria só de ler para você o que está aqui no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel no capítulo 28, e nós vamos ler aqui o versículo número 15, que diz: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Percebeu? Então Lúcifer tinha sido criado perfeito, até o dia que se achou iniquidade nele. E se você continuar analisando o texto, vai perceber que esse anjo de luz, que era Lúcifer, se tornou o diabo, Satanás, ou seja, inimigo de Deus. E por isso ele foi expulso do céu. Quando ele foi expulso do céu, a Bíblia menciona no livro de Gênesis, no capítulo 2, que ele veio para a terra e foi tentar Adão e Eva. E ele usou a mesma estratégia com Adão e Eva que ele havia usado com os anjos lá em cima. Quando Deus expulsou Lúcifer do céu, expulsou com ele 1/3 dos anjos, como diz Apocalipse 12, versos 3 e 4. Então, Lúcifer é Satanás, e os anjos maus que foram expulsos com ele são os demônios, que vieram para cá, para esse planeta. E aí tentaram Adão e Eva e criaram um problema para nós, porque o pecado entrou na vida humana através daquele dia quando o diabo usou uma cobra e enganou a Eva e, consequentemente, levou Adão também ao pecado. Assim, o pecado contaminou tudo. Hoje, você pode olhar para a sua cidade, para o seu país, para o mundo inteiro e você vai ver hospitais lotados, cadeias lotadas, manicômios lotados, salões de psiquiatria cheios, salões de psicólogas e psicólogos também cheios. Você vai encontrar pronto-socorros lotados, você vai ver o vírus, a pandemia, a corrupção, a mentira, o vício, a droga, as separações, as traições. Ou seja, o mundo realmente está em uma convulsão. Além de tudo isso, tem terremotos, guerras, inundações, enchentes, seca de um lado, neve do outro, e incêndio de outro, desmatamento de outro. Ou seja, o nosso mundo ele virou de cabeça para baixo com a entrada do pecado aqui. Isaías 24, de 4 a 6, fala que o mundo está indo de mal a pior e o mundo está contaminado por causa dos seus moradores, porque os moradores transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Quanta coisa! E em 1 João 3, verso 4, está escrito assim, que pecado é a transgressão da lei. Adão e Eva transgrediram a lei, o Lúcifer transgrediu a lei, e nós pecadores também transgredimos a lei.
Assim é o pecado, a natureza pecaminosa está enraigada na vida do homem. Isso é terrível, você não acha? Agora vem a pergunta: como é que Deus vai restaurar tudo isso? Como é que Deus vai mudar tudo isso? Como é que Deus vai fazer tudo novo de novo? O que diz a Bíblia sobre isso? Bem, eu quero chamar a sua atenção aqui para Romanos capítulo 6, versículo 23. Olha o que diz aqui esse texto. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você viu? O salário do pecado é a morte eterna, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Então o que aconteceu? Jesus veio aqui, nasceu da Virgem Maria, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia para salvar o homem. Mas não só para salvar o homem, também para restaurar todas as coisas. Por isso que Jesus vai voltar. Quando ele voltar, ele vai tirar as pessoas sinceras daqui e vai levar para os céus. E as pessoas que não aceitarem a salvação ficarão mortas. E Deus vai dar um descanso para essa terra de 1000 anos. Enquanto isso, o povo de Deus vai estar no céu. E os ímpios mortos, e o diabo e os anjos maus vagueando solitários de um lado para o outro. Então, durante 1000 anos a terra vai descansar. E depois de 1000 anos, então Deus vai restaurar tudo. Vai fazer dessa terra uma nova terra. Vai também fazer um novo céu. E vai dar aos seus filhos a eternidade sem mal nenhum. O mal vai ser destruído, o pecado vai ser destruído, o inimigo vai ser destruído, todo mal, todo vírus do mal será erradicado, fulminado para sempre. E então todas as coisas que foram contaminadas serão recuperadas e serão restauradas. Esse é o plano de Deus para mim e para você. Amém? Eu quero essa vida eterna maravilhosa e tenho certeza que você também quer. Só que atenção, Deus prometeu um novo céu e uma nova terra. Deus prometeu restaurar tudo. Mas mais importante do que tudo isso é a restauração do seu coração. É a restauração da sua mente. É a restauração da sua vida e da minha vida também. E para que Deus restaure o seu coração, a sua mente, a sua vida, você precisa querer, você precisa aceitar, você precisa tomar uma decisão, você precisa permitir que Deus faça isso. E essa decisão pode ser tomada agora mesmo, exatamente agora, num abrir e fechar de olhos. Eu pergunto, você aceita que Jesus entre no seu coração e produza uma transformação e realize uma restauração total? Você aceita Jesus como seu Salvador? Você aceita Jesus como seu Senhor? Você aceita Cristo, que Cristo entre dentro da sua mente, dentro do seu coração, dentro da sua casa, no seu casamento, no seu relacionamento, nas suas ideias, nos seus sonhos? Você permite Cristo entrar para fazer aquele milagre que você precisa? Sim, se você aceita, então Ele vai fazer isso agora na sua vida. Uma vez alguém perguntou, pastor, quanto tempo Deus precisa para mudar o coração de uma pessoa? A resposta foi, o mesmo tempo que você precisa para se arrepender. Se você se arrepender em 1 minuto ou em 1 segundo, Deus precisa de 1 segundo para fazer um milagre na sua vida. Receba Jesus hoje. Receba hoje essa mensagem e decida começar uma vida nova. Fale com o seu instrutor bíblico. Fale com a sua instrutora bíblica. Peça para ser batizado. Peça para ser batizada. Fala com ele, fala com ela e diga assim, eu quero ser restaurado, eu quero ser transformado. Me ajude, eu quero me batizar. E essa pessoa que está te ajudando vai te orientar para você ser batizada o mais rápido possível. Tá bom? Parabéns. Deus te abençoe muito, 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 muito. Eu estarei aqui orando e apoiando você. Não esqueça que durante a semana tem uma tarefa para você, um desafio. Você vai ler alguns textos da Bíblia sobre comunhão, sobre relacionamento e sobre missão, tá bom? Continua estudando a Bíblia e no próximo tema eu estarei com você mais uma vez. Oremos. Querido Pai Celestial, obrigado pelo tema de hoje, pela mensagem maravilhosa e pela restauração total que o Senhor quer fazer em nossa vida. Eu entrego em tuas mãos esta pessoa que ora comigo e essa decisão que foi tomada agora, em nome de Jesus. Amém.
permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça